Nome? Adalberto. Idade? 87. Sexo? Acabou. Nome? Clóvis. Idade? 23. Sexo? Ambos. Nome? Fernando. Idade? 31. Sexo? Enorme. Respeitável público, o espetáculo que irão assistir pela módica quantia de $3 não é nenhuma obra-prima. Ninguém pensa que verá aqui pelo menos a complementação da obra de arte. Aqui nós não teremos os braços da Vênus de Milo, nem a cueca de Davi. O título do espetáculo é Gostei Mais do Outro, por uma razão justa. Este é o outro, aquele era aquele. Mas título é um negócio de importância relativa. O filme Romeu e Julieta foi exibido em Caruaru com o título de Esse Menino e Essa Bichinha, e o sucesso foi igual. Aquele filme A Noite dos Vampiros foi exibido em Portugal com o título de Não Me Venhas Mais com Beijos ao Pescoço, e o sucesso retumbante. É um título, acaba nem tendo importância. O que é realmente importante e imprescindível é que eu lhes dei uma coisa que se chama alegria. Então, segura, segura, segura. Segura essa piada que ela é sem censura. É hora de acabar com a nossa desventura. E eu conto a verdade, pois quem jura, jura. Se a vida fere, uma piada cura. Chico, a do zoológico, a do zoológico. O zoológico é aquela do garoto que estava vendo a jaula do leão com a mãe, né? E perguntou, mamãe, como é que os leões fazem amor? E a mãe falou, não sei, teu pai é do Rotary. Essa aí. O garoto chegou e disse assim, papai, como foi que eu nasci? Aí o pai falou, meu filho, você foi trazido pela cegonha. Ele disse, e você, meu pai? Eu fui trazido por Papai Noel. E meu avô? O seu avô foi uma fada muito linda que fez plim com a varinha de condão, e seu avô apareceu. E meu bisavô? Seu bisavô estava num lírio no jardim, aí serenou prata, o lírio se abriu e seu bisavô estava ali. O garoto falou, puxa vida, na minha família há mais de 100 anos que ninguém tem relação sexual. Segura essa piada, é sem censura, é hora de acabar a desventura. Eu conto a verdade, pois... A do suco de laranja. Estragou a piada, contou o fim da piada. Contou o fim. Mesma coisa que dizer, conta a história da mulher que ia comer o peixe, perguntou, piraram o cu, ele disse, tiraram sim senhora. Mesma coisa. E a piada é boa. Ele queria que eu contasse a história da moça que foi a um especialista e perguntou, doutor, o que é que o senhor me aconselha para que eu não fique grávida? E o médico disse, suco de laranja. Ela perguntou, antes ou depois? Ele falou, em vez de. Era assim. A do seminário. Uma moça morava vizinho ao seminário. E todo dia, às 6 da tarde, ela ia para a janela e rezava a Ave Maria, mas rezava gritando aos berros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E nessa hora, no seminário, os padres faziam suas orações e isso atrapalhava os padres. Então, um dos padres foi à casa dela e disse, nós muito respeitamos a sua fé, até muito louvamos. Mas a senhora reza gritando e isto nos perturba numa hora de prece e de recolhimento. Ela disse, nem me peça para mudar. Que eu sou viúva há 16 anos e uma cigana me disse que se eu rezasse a Ave Maria assim, eu ganhava um filho. Mas para ganhar um filho não precisa isso, basta um Padre Nosso. Segura essa piada, é sem censura,
é hora de acabar a desventura. Eu conto a verdade, pois quem jura, jura. Da ligeireza, qual é? Aquela da moça que caiu na rua e levantou correndo, disse pro cara, viu a ligeireza? Ele falou, vi, mas não sabia que tinha esse nome. Ah, essa aí, é de humor negro. Não é negro, cinza chumbo. Um cavalheiro foi ao médico e disse, doutor, minha mulher está com um problema, deve ser alguma coisa por causa da idade. Ela está com um seio normal, mas o outro seio tem 1 metro de comprimento. O médico falou, idade? Não é, meu amigo. Como idade? Minha mulher é da idade da sua e os seios dela são normais. Ele disse, bom, mas o senhor não dorme em camas separadas. Segura essa piada, é sem censura, é hora de acabar a desventura. Eu conto a verdade, pois quem jura... Essa é forte, não pode. Isso aqui é um teatro, não é botiquinha, meu? Pode ser, Chico. Essa piada é pra contar em arquibancada de futebol, dia de jogo, manufatura e confiança, não vou contar isso aí. Dá pra contar, sim? Não pode, rapaz, não pode. Não é aquela do cara que roubou 6 tomates na feira e morava num país que tinha pena de morte. E o cara falou, você vai ser enforcado. Ele falou, mas pelos tomates? Não, pelo pescoço. Tem um nome a zelar. Eu teria até vergonha. Mas vamos maneirar. Lá pro final, talvez, já temos mais intimidade. A gente se acostuma a esta vida de metrópole e passa a dar um valor muito pequeno à vida tão bonita, tão poética que há nas cidades do interior. A metrópole é ótimo, um conforto excepcional, mas a metrópole nos consome porque é muita gente a nos dar ordens. No interior recebemos 4 ordens, somente 4. Do juiz, do prefeito, do delegado e do padre. E das 4 temos realmente que obedecer a uma, a ordem do padre, que falou, está falado, é feito mariviano. Na minha cidade é assim, o padre disse, é aquilo. Nunca esqueço quando o Genésio Arruda foi para lá com uma companhia de comédias e tal, e foi toda a cidade para o teatro, e quando o pano se abriu, a cena representava uma sala pobre do interior, tinha uma mesa, e o Genésio sentado à mesa, e entrava uma mulher e dizia, compadre, vamos comer cuscuz? Ele disse, não, vamos comer com as mãos mesmo. O padre disse, chega, acabou, tá bom, parou. E aí todo mundo foi embora e ninguém reclamou. Tinha sido uma ordem do Padre Rosa. Padre Rosa, um homem sem erro. Engano sim, engano cometeu mas engano, poxa, engano é coisa desculpável. Foi um engano até no púlpito, na hora de um sermão. Ele falava, e Jesus, com 5.000 pães, deu de comer a 5 homens. Cícero Félix, na primeira fila, disse, isso eu também faço. Mas o padre não reclamou. Deixou que se passassem os dias, passou um ano depois, na mesma data, ele fazia o mesmo sermão, Cícero Félix na primeira fila esperando. E Jesus, com 5 pães, 5, deu de comer a 5.000 homens. Faz agora. Faz com a sobra do ano passado. Padre Rosa foi o meu primeiro professor. Padre Rosa foi quem me ensinou o catecismo. Graças ao Padre Rosa, eu sou hoje um profundo conhecedor de história, inclusive de história sagrada, que eu sei coisas relativas à criação do mundo que muitos padres ignoram. Eu sei de diálogos paradisíacos. Por exemplo, o dia em que Adão chegou em casa e disse, Eva, minha filha, você botou minha roupa nova na salada. Ora, não. Se eu sei isso, por que eu não saberia história do Brasil, que é uma coisa que nós estamos vivendo e de um certo modo até fazendo. Então eu vou contar para vocês a história real, a verdadeira do descobrimento do Brasil, que aconteceu em 1500, o que não é grande vantagem, porque naquela época o dólar estava 18. Bom, mas como foi? Cabral chegou em casa, a senhora mãe dele estava ouvindo um LP dos Mutantes. Aí o Cabral falou, mamãzinha, acho que vou descobrir a América. Porque ele queria primeiro descobrir a América, para que no futuro o Brasil tivesse um lugar onde pedir dinheiro emprestado. Ele já tinha bolado o negócio.
A mãe falou, ó, filha, América não vais, pois a América descobriu Colombo, pai, então não sabes, Colombo é aquele que tem uma casa de aves e ovos na esquina e que ontem botou um ovo e ia em pé, que é mais difícil. Ouve cá, pá, porque não descobres o Brasil? E Cabral já saía para descobrir o Brasil quando a mãe falou, ó, Cabral, não vais agora? Deixa para ir em abril, anda, vem experimentar a tua fantasia de Libelo Lisboa Sante. Aí Cabral experimentou e tal, desfilou, tirou segundo, ganhou o Evandro, mas ali, muito disputado. E na quarta-feira de cinzas, Cabral abriu um jornal e ali estava o que ele praticamente procurava. Era um anúncio que dizia, precisam-se de navegadores com carteira de habilitação em dia e imposto de renda pago e que queiram navegar por mares nunca antes navegados. Era o caso dele. Ele pegou o Fusca, foi para o palácio e tal. Trânsito difícil, tinham construído um tobogã no caminho, aquele negócio complicado. Quando ele chegou, já muitos candidatos à vaga, o rei nervoso, organizem-se em fila. Façam lá uma fila por ordem alfabética. Primeiro os Joaquins, depois os Manuéis. Para Cabral, que se chamava Pedro, ficou sendo o último da fila e ainda assim foi quem venceu a concorrência. Em segundo ficou o Vasco da Gama e em terceiro o Benfica. Cabral foi levado ao porto para ver a frota que lhe davam para a viagem. Era uma frota composta de 10 caravelas, 3 navios redondos e um submarino. Submarino que acabou nem vindo, porque por erro de fabricação ele não afundava. Foi feito de cortiça, então ali só tranquilão. Houve a cerimônia do batismo da frota, coisa demorada, porque no lugar de pegar a garrafa do champanhe e dar com ela no casco do navio, jogavam as garrafas na água e iam com os navios de encontro às garrafas. Nem todos tinham boa pontaria, negócio de 3 meses para batizar tudo. Mas afinal a frota foi batizada e Cabral partiu. Orientava-se inicialmente pelo Cruzeiro do Sul e em seguida pela Varig, que estava em águas internacionais. E céu e mar. E céu e mar, aquela monotonia. E um dia que ninguém sabe direito até hoje, se era 21 de abril, 22 de abril ou 3 de maio, porque todo mundo mexia naquela folhinha. Num dia lá, 45 de outubro, Cabral estava debruçado na amurada do navio, quando ele avistou boiando sobre as águas. Era o primeiro sinal de terra vista. Tanto que com mais meia hora ele chegou à terra e desceu, foi recebido inicialmente pelas irmãs Batista, Linda e Dircinha, e em seguida pelos índios. 2 dos índios estão aqui, o cacique Morubixaba e o pajé Morubichona. Aí, os índios ficaram muito felizes com a chegada do Cabral. Que bom, Cabral chegou, breve teremos Topogígio, aquela alegria indígena. Aí os índios todos deram presentes ao Cabral. O Aimoré deu biscoito, o Tupi deu a televisão, o Calbi deu o peixoto, aquele negócio. Era hora de batizar a terra. O primeiro nome pensado foi Argentina, para que no futuro, quando na Europa dissessem que nossa capital é Buenos Aires, estivessem certos. Mas nesta hora, por casualidade, descia um avião da Pan American com 86 americanos que vinham passar o carnaval aqui, e Cabral disse, vai se chamar Brasil, em homenagem aos americanos. Porque Brasil não tem nada com pau-brasil, uma sigla. Letra por letra quer dizer, bravos rapazes americanos silenciosamente irão levando. Mas os índios não gostaram. Os índios não gostaram. Aí o que fizeram os índios? Rogaram uma praga ao Cabral. Tu nunca vai subir na vida. E é por isso que no Brasil o Cabral cada vez vale menos. Que me perdoem os portugueses porventura presentes e também os ausentes pelas brincadeiras que aqui a gente faz com Portugal, mas é que eu, de modo geral, só brinco com as coisas de que gosto. E eu gosto muito de Portugal e dos portugueses, e meu melhor amigo, meu mais antigo amigo e meu mais fiel amigo é um português. Amigo do tempo das vacas magras, puxa vida, daquela época da vida em que nada dava certo para mim. Eu jogava nos 25 bichos do jogo, de tarde dava pernilongo, minhoca. Eu sonhava com Clóvis Bornai, jogava, dava leão. Existe? Eu acordava tão cedo para procurar emprego que 4 vezes peguei o Cristo Redentor fazendo ginástica. Mas nessa época da vida, chega para mim esse meu amigo Azambuja
e me oferece 200 cruzeiros para que eu jogasse uma partida de futebol pelo time dele. Gostando de jogar futebol, como eu gostava, ainda me dava 200 cruzeiros, era a sopa no mel, né? Mesma coisa que oferecer para um terrorista o endereço de um cônsul, o que eu queria mais? Né? Bom, é verdade que era para jogar no gol, e o gol não é a minha posição, eu sou meia de ligação, mas naquela altura 200 cruzeiros eram 200 motivos para que eu envergasse a jaqueta número 1 do Esporte Clube e tornei-me um ébrio num jogo que ia haver no interior do estado do Rio. E fomos para um jogo de caminhão. Agora o caminhão. Marca do caminhão, ignorada. Ano de fabricação em estudos. Todo mundo na carroceria. Vai o caminhão. Tinha uma subida, o chofer falou, desce para empurrar que ele não aguenta subir. Desce, todo mundo empurra. Aquele planalto sobe, todo mundo vai ao caminhão. Tinha uma descida, desce para escorar que o freio não aguenta. E todo mundo... Do Rio até a cidade onde havia o jogo, eu contei 35 subidas, 35 descidas. Cheguei a falar com a Zambujo, que a gente viesse, tá certo, a gente vai jogar. Agora, precisava trazer o caminhão? Mas vamos. Aí nós fomos para o campo. Ao chegar ao campo, eu já não gostei. Tinha um garoto de 10 anos gritando, facas e canivetes para depois do amistoso. Não me agradou. Aí o nosso time entrou em campo. E o campo era um desses campos de montanha. De maneira que de uma baliza a gente não via outra, porque tinha um morro no meio. Mas morro baixo, negócio de 50 metros e tanto. Jogando de automóvel nem ia ser problema subir e descer aqui. Aí vamos bater bola, eu sou goleiro. Aí entrou o time deles. Uma vergonha, aquela camisa vermelha e branca listrada, mal vermelho já desbotado. Aqueles caras com cueca por baixo do calção. Chuteira e meia soquete. O goleiro de óculos Ray-Ban. Mas no meio do time deles vinha um crioulo. Quando eu vi o crioulo, eu senti aquele arrepio da morte passou por aqui. Os olhos do crioulo eram aqueles olhos que há 2 dias não vão em casa, sabe? O olhar de anteontem. Aquele olho vermelho, eu acho que ele, como colírio, usava groselha. E o olho era para fora, o olho chegava antes. Aquele olho primeiro eu, não? Se ele quisesse usar óculos, tinha que ser em formato de sutiã, para caber o olho, né? A orelha do crioulo era um prato fundo de graxa. Tinha um galho de arruda, mas não é que ele colocou, nasceu. Orelha pré-adubada, né? O nariz, crioulo era bem servido de nariz. Aquele crioulo em janeiro sentia cheiro de rosa que ia nascer em setembro. A boca, um desgosto, um dente. Um dente. Tanto que o apelido dele era Onde Vais Tu, Garboso Infante. E a língua do crioulo, sabe beterraba? Daquela cor, dessa espessura, desse tamanho. Pensei que ele estava de gravata, falei, o jogo é rigor? Aquele crioulo numa briga não tinha que dar soco nem pernada, era linguada. Tac, tac, não fica. O pescoço, nem pescoço francês tem tanta personalidade. Aquele pescoço... Crioulo tinha uma Gina Lollobrigida tatuada no braço, mas era tanto músculo que cada vez que ele fazia assim, ela descruzava a perna. Aí o crioulo virou de costas, eu vi que ele era número 9. Falei, a Zambujo, o crioulo é centroavante. Deve ter uma pancada que não é brincadeira. Olha o pé. Já viu o pé? Deixa eu passar o carrinho de mão. Olha o pé, olha o pé, olha o pé, olha o pé. Todos de chuteira, o crioulo de sandálias havaianas. Com uma para cada dedo, né? Porque o pé era raiz de jacarandá. Sabe aquele pé que tanto cresce pro interior como pro litoral? A sola, aquela que apaga charuto sem bronca, manja? Caco de vidro corre dela. E as axilas? E as axilas? O forte do... Eu não me refiro à arquitetura, mas ao que emanava, né? Ao que vinha quando o sudoeste soprava. Eu cheguei a pensar, ou para o vento ou morro eu. Porque comparado àquilo, lata de lixo é flare de rocaille. Crioula acenou para a namorada na arquibancada, matou um sargento na geral. Eu vi. O sargento gritou, avisa o quartel, Igor. Aí o juiz chamou os times para o centro do campo, nós subimos. Eu era capitão do meu time, para o ímpar. Pá, ímpar, 1, 2, já, ganhei. O juiz perguntou de que lado que eu jogava. Eu falei do lado do crioulo, se for possível. Aí para lá, o crioulo aí botou um bonezinho de marinheiro na cabeça e desceu a aba. Aqui escrito Michigan. O time dele desapareceu do lado de lá, meu time tá do lado de cá. Eu estou no meio do gol, fazendo aquela risca que o goleiro faz. Quando lá vem o bonezinho de marinheiro. Eu não tinha certeza, mas já desconfiava. Falei pro lateral, vai no homem.
O lateral foi, o crioulo... O lateral já era, né? O rapaz vinha com uma certa desenvoltura, o crioulo pisou, travou, de repente a cabeça do rapaz virou ao contrário. Ele olhava o norte e viu o sul. Estão compreendendo, né? Ele passou a ver nele uma coisa que só via nos outros. Estão entendendo? Aí o rapaz olhou para baixo e não viu o umbigo. Nem umbigo, nem nada. E aí, já desesperado. Quem encontrar devolve, é meu, eu tô noivo, eu tô noivo, eu tô... E lá vem o bonezinho de Maria. Bom, o crioulo deu uma bomba, a bola furou a rede, bateu na barriga de um touro atrás do gol, quando o touro mugiu, fez mu. E lá vem o bonezinho de Maria. Eu aí já tô de lado na baliza e meio assim para defender o que é meu, que eu não sou leão. Bom, para encurtar, com meia hora de jogo, o placar era 16-0 para eles. 12 gols do crioulo e 4 que eu mesmo fiz para agradar o rapaz. Aí no lance seguinte o Azambuja faz pênalti. Bom, eu fui ao crioulo, era meu dever me humilhar. Eu falei, Lourinho, tu não vai bater esse pênalti. Baterei. E o bafo. Eu tonteei. Um cara perguntou como é o teu nome, eu falei Emilinha Borba. Eu não sabia nem onde eu botava. Ah, então bota a bola aí e bate, eu vou pegar, hein? Nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Bota e bate. Bate! O crioulo, para bater o pênalti, recuou tanto que sumiu atrás do morro. Eu estou aqui preparado e já preocupado com o barulho. Isso é que eu tenho que explicar. É que o crioulo era manequim 44. Mas usava um calção manequim 52, um calção folgado. E por baixo só a natureza. Então, quando ele corria, tinha o barulho. Lap, 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 lap. Eu achava aquilo chato. Era desagradável. Vinha na minha direção, não faz o meu gênero. Várias vezes falei para ele, amarra um barbante, o que custa? Se é questão de racismo, bota uma fita isolante, mas ele nunca ligou, então vamos lá, é a última vez. E lá vem o bonezinho de marinheiro. Lap, 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 tum, eu clic. E uma semana depois fui encontrado em Caratinga, em cima de um caminhão de tijolo. Voltei a ver esse crioulo há uns 4 meses, quando o Flamengo contratou o Justric, e estava formando esse time de feras. Então eu fui lá e falei, negão, chegou o teu dia. Eu vou te levar pro Flamengo. Ele falou, não tem essa. Por quê? Eu já subi. Aquele tal do Justric cortou o cabelo do Doval, cortou as unhas do Ney. Tá cortando tudo que é comprido, tu acha que eu vou se arriscar? É.
Minha hora. Hora. Estou esperando, essa hora está muito mais na frente. Ela aí, trabalhar. Foi um exame de consciência, como tem tratado, mas ele tem dado. Só para trás, sabe? Sempre há tempo para recuperação. Para balançar.
Sou contra essa legislação. Nada de nada. Carioca. Parabéns. Era um lado de rejeito, mas não identifica. Como é que não atende?
quarto, inclusive. Carioca, carente. Cara, o carioca querendo abreviar o como você não tem. Mas o carioca não se aprende. Pra morar. Já sabe o que fazer com ele. Se a senhora fizer algum aqui, vai lá, passa pelo uma discussão. Eu, aquele gato com ele. Não falam. É. Não, nada. Nada. Chef Sergei.
Brasileiro tem. Não sei. Eu vou acreditar por teto. Esse respeitado. Meu velho. Aí aonde será essa? É o tiro patrocínio. Eu não sou mais nada. Mas caramba.
Policial brasileiro, Saci Pererê Pererê.